Você poderia falar sobre comportamentos substitutivos para a ação de se agredir para expulsar pensamentos ruins? Bom, como eu até falei na pergunta, acho que se não me engano na primeira pergunta sobre automutilação, esses comportamentos, né, de se agredir entra muito nisso também, né, na ideia de expulsar pensamentos ruins. Inicialmente a gente pode simplesmente substituir esses comportamentos para comportamentos que não causam tanto dano, mas o que a gente mais precisa fazer mesmo, que a gente vai precisar fazer, é trabalhar com a ideia do que a pessoa pensa sobre esses pensamentos ruins, porque sentir vontade de expulsar os comportamentos, os pensamentos ruins, é uma coisa muito comum em pensamentos obsessivos, né? Você tem um pensamento obsessivo e aí você quer tirar, não aguento ficar com esse pensamento e tal, aí você quer tirar aquele pensamento da sua cabeça, aí você tenta expulsar ele e aí, às vezes pode até desenvolver um TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, ter um comportamento para tentar amenizar esse pensamento, para você parar de sofrer. Aí você para de sofrer inicialmente porque você tem aquele comportamento, mas aquele pensamento volta, aí você mantém aquilo e você desenvolve o transtorno do TOC. Então, o que a gente precisa fazer também é aprender que pensamentos ruins todo mundo tem, pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, fazem parte da nossa vida. E por pior que sejam esses pensamentos, eles não precisam controlar o seu comportamento, tá? A gente precisa aprender ou a responder esses pensamentos de uma maneira mais funcional. Então é meio que tentar conversar com eles, tipo, vamos por, imaginou pulando da janela. Mas nada a ver, né? Não quero pular da janela, não tem sentido nenhum e tal. Ponto, acabou, virou a página e seguiu em frente com a vida. Então aprender às vezes a responder esses pensamentos ruins que podem aparecer, os pensamentos disfuncionais, os pensamentos obsessivos, ou você pode aprender a aceitar que eles estão ali. Aceitar que eles estão ali, que eles não têm nenhum controle sobre você. Tá? Você que determina o que você faz depois de ter esses pensamentos. Certo? Então, se você se agride para tentar expulsar ele, não é culpa dos pensamentos, é culpa sua. É você que não está aprendendo a lidar com esses pensamentos. Como lidar com esses pensamentos? Novamente, respondendo de uma maneira mais funcional para eles, mais realista para eles, ou aprendendo a aceitá-los, aceitar a presença deles. Aceitar, nossa, pensei isso, que besteira. Ponto, virou a página, seguiu em frente com a tua vida. Simplesmente assim. É difícil fazer isso? É difícil fazer isso, não é fácil fazer isso. Porque são pensamentos que causam realmente muito sofrimento. Mas você não precisa ter esse comportamento. E se você tem esse comportamento, você mantém o pensamento. Você dá mais força para o pensamento. Você se alivia inicialmente, você alivia ali a sua obsessão e tal. Inicialmente, tive esse pensamento, fiz isso, me senti melhor. Sente melhor, claro, mas ele vai voltar. Ele vai voltar e você pode se manter nesse problema. Podem começar a aparecer outros pensamentos ruins, outros pensamentos obsessivos, você começar a ter outros comportamentos para tentar expulsar esses pensamentos ou amenizar esses pensamentos. E aí, como eu disse, você desenvolve o transtorno de toque, vai piorando cada vez mais, porque você vai tendo outros toques com outras coisas e tudo mais. Agora, você evita ter esse comportamento e você simplesmente aprende a aceitar esse pensamento e tal, ele com o tempo ele vai ficando mais fraco. Não quer dizer que ele vai parar de aparecer, mas você vai, digamos, dar tão menos importância para ele, que quando ele aparecer não vai ser tão relevante, né? Então não vai ser tão relevante, e aí você pode simplesmente deixar de lado e seguir com a sua vida, certo? Então é isso que eu tenho para falar sobre comportamentos. Você não tem que ter comportamentos substitutivos para ação de se agredir, para expulsar os pensamentos ruins, pensamentos negativos. Você pode, claro, se a gente está falando de um comportamento, por exemplo, de se cortar, que é uma coisa muito que pode causar a pessoa de morrer mesmo, né? Se ela cortar uma veia importante, tal, uma artéria, sei lá. Você pode substituir, como eu já disse antes, de pegar uma pedra de gelo e ficar segurando bem forte. Você pode substituir com um elástico, batendo na pele, vai sofrer uma dor, mas não vai ter causado nenhum dano para você. Você pode substituir para isso, mas você vai ter que trabalhar com seus pensamentos disfuncionais. Porque se você simplesmente substituir, ainda mais que a gente está falando nesse caso aqui, de pensamentos obsessivos, tá? Pensamentos obsessivos. Eu falei isso, né? Você falou pensamentos ruins, mas enfim, se a gente está falando de pensamentos obsessivos, você só vai estar piorando o problema, tá? Porque você vai estar mantendo o problema. Então você pode fazer isso para tentar tirar o risco de vida da pessoa, né? Para ela não se prejudicar, mas
o ideal é que ela aprenda a lidar com esses pensamentos, a presença desses pensamentos, seja aprender a responder eles ou aceitá-los, que aí com o tempo eles vão ficando mais fracos. É difícil fazer isso, como eu já disse, é uma coisa que causa muita alteração, mas eles não têm controle sobre os nossos comportamentos, tá? E também muitas vezes, e não quer dizer que eles são verdade. Pra você achar que você pensar, porque se eu não fizer tal coisa, minha mãe vai morrer. Tipo, a gente precisa passar por isso, é bem difícil, né? Precisa passar por isso e ver que sua mãe não morre, pra você ver que pensamento é falso. Por isso que eu falo, você vê como é difícil fazer isso, né? Você, digamos, confrontar um pensamento assim, e se minha mãe morre, né? Tipo, é uma coisa difícil, certo? Então, espero ter respondido a sua dúvida.